Exames realizados na Superintendência da PF com equipamento portátil confirmam hérnias em Jair Bolsonaro e ex-presidente terá que passar por nova cirurgia. Se a palavra final é da equipe médica? Não. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir pela saúde de Bolsonaro. Assunto para nossa querida repórter de Brasília, Berenice Leite. A Berê já está aqui conosco no telão. Vamos dar boa tarde, início de semana por aqui. Berê, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Oi, Geise. Muito boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Pois é, e ainda hoje, nesta segunda-feira, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reiterou um novo pedido protocolado no Supremo Tribunal Federal, solicitando que o ex-presidente faça essa cirurgia, seja internado no DF-Star, que é o hospital onde ele vem fazendo os procedimentos anteriores, para que essa cirurgia seja feita com urgência e que também ele seja beneficiado com a prisão domiciliar na sequência, até para que ele possa ter aí esse pós-operatório com mais segurança. Esse pedido, como você bem disse, será avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas a gente lembra que ainda na semana passada, no dia 9, a defesa do ex-presidente já havia solicitado que ele precisava fazer esses procedimentos cirúrgicos e o ministro Alexandre de Moraes respondeu falando que ele precisava realizar novos exames e que esses exames ainda precisam passar por uma perícia da Polícia Federal. O fato é que ontem, no domingo, os médicos da equipe de Bolsonaro estiveram lá na superintendência, levaram um equipamento portátil, fizeram o exame de ultrassom e foi constatado que ele realmente precisa fazer essas cirurgias com urgência, até porque a parede muscular está ali fragilizada e devido a essas duas hérnias inguinais. E um vídeo recente publicado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro mostra ali a situação em que ele se encontra, enquanto ele dorme, inclusive, os músculos ali da barriga se contraem, uma espécie de espasmo mesmo, em fator dessas crises de soluço provocadas por aquela tentativa de homicídio que ele sofreu ainda em 2018. Eu estou, inclusive, aqui com um trecho da nota enviada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte ao STF: o estado de saúde do sentenciado é grave, complexo e progressivamente debilitado. Ocorre que, desde a última manifestação da defesa, houve evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem recentemente realizado e por novo relatório médico conclusivo, que impõe atuação imediata. Isso é o que diz, então, o pedido da defesa que foi encaminhado nesta segunda-feira. Lembrando que o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes era de 15 dias. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a equipe que o ampara, já fez os exames para adiantar esse processo, só que a Polícia Federal ainda não fez a tal perícia exigida pelo ministro Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o tempo passa, a família e, claro, os apoiadores ficam mais angustiados, aguardando o parecer do ministro Alexandre de Moraes, haja vista que nós já temos um histórico, inclusive, de uma pessoa que perdeu a vida nesse processo do 8 de janeiro, o Clezão, a gente sempre lembra da história dele aqui, que aguardou por mais de 3 meses, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, com laudos médicos e também ali com o próprio parecer do Procurador-Geral da República, e nem mesmo assim, foi o suficiente para que o ministro indeferisse ou deferisse o que estava sendo pedido. A gente segue acompanhando qualquer novidade, caso o ministro venha se manifestar, é claro que a gente atualiza aqui a nossa audiência. Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time de hoje. É claro, também segunda-feira, você que nos acompanha toda semana já sabe, hoje é dia florido por aqui. Então, vamos dar boa tarde às meninas. Fabi Barroso hoje conosco. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde. Hoje está de pantera mesmo, pantera cor-de-rosa, hein, Geise? Então, hoje eu vou dar boa tarde às meninas aqui das Segunda-feiras Floridas. Boa tarde, Josiane, Geise, a todos da nossa audiência. Gente, não esquece de dar nosso like, tá bom? É isso que eu vou pedir. E vamos, então, para o trágico, cômico Brasil que estamos vivenciando. É isso aí, conosco também Josiane Raice. Josi, boa tarde, seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Geise. Boa tarde, Fabi. Sempre muito bom estar com vocês duas aqui na segunda, todos que nos acompanham. Rosa também, Geise, do terceiro domingo de advento. É a cor do terceiro domingo de advento. A gente está aí já no clima da vinda do nosso Senhor. Boa, Josi, boa, bem lembrado. Ontem, terceiro domingo do Advento. Fabi, começo contigo, então. Aqui a gente tem aí o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente já esgotou, inclusive, as palavras do vocabulário em relação a essa situação toda, mas a gente está diante de mais um absurdo. Ele tem perícia médica indicando que ele precisa de uma cirurgia, obviamente o quanto antes, mas isso ainda vai passar pela mão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele se sente barba e profissões. Então, um dia ele é jornalista, um dia ele é juiz, um dia ele é médico, ele é o juiz barba e profissões. Verdade, ele tira do saquinho dele lá qual profissão ele vai exercer e no mesmo dia ele pode exercer algumas, né? Como lá o pessoal fala que em direito trabalhista ele podia até, né, receber muito bem porque ele acumula funções. Mas vamos para o papo sério. Saúde, gente, não é um privilégio, é um direito fundamental. Eu sei que não vale ficar citando a lei, mas é bom registro histórico. Constituição, artigo 1º, inciso 3º, tá? Fala em que dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, obviamente, nas pessoas que estão doentes, quando estão encarceradas, quem tutela a vida dessas pessoas é o Estado. E no caso do presidente Bolsonaro, como a gente sabe que tem um preciosismo, né, em relação a tudo que ele vivencia, inclusive na prisão, infelizmente, o Alexandre de Moraes não soltou a mão do presidente Bolsonaro e está lá fazendo juiz de execução, que não deveria ser ele, que a partir do momento que tem trânsito e julgado e então começa a execução da pena, o juiz é outro. Isso vale para todo mundo, menos para o presidente Bolsonaro. Então seria outro juiz, queria avaliar isso, queria também conversar com a diretora, no caso a diretora da Polícia Federal. A defesa até mencionou isso, né, na petição que fez, falou, olha, a gente pode conversar. E o que a defesa fez? Desesperadamente, vendo a situação do presidente Bolsonaro, que não é chacota, que não é brincadeira, a gente vê às vezes nas redes sociais a extrema maldade, né, como que o mal se propaga, e isso é muito triste, isso traz, né, um peso muito grande de uma pessoa que é inocente, que não cometeu, não fez uma tentativa de golpe de Estado, isso pelo voto do ministro Fux e tantas outras provas que não tem nos autos, né? A prova contrária, a prova diabólica. Então, o presidente Bolsonaro, então, a sua equipe resolveu dispor de um equipamento móvel que é fácil, né, e verificou 2 hérnias. Eu não sou médica, o ministro Alexandre de Moraes também não é médico, a maioria das pessoas que tem maldade comentando isso também não é médico, mas o que se sabe que é de urgência, devido somente à hérnia, as 2 hérnias? Não, devido ao quadro de saúde dele completo, o quadro clínico, o quadro psicológico, o câncer de pele, o quadro de coração e etc., e a ausência de fisioterapeuta, que o ministro Alexandre de Moraes falou, esse não, esse é frescura, você não vai ter. Então, tudo isso junto e acumulado. Essas imagens que o Carlos Bolsonaro nos trouxe na semana passada, é importante, mas mostra o presidente Bolsonaro na casa dele, quando ele tinha o conforto, você vê pelos enfeites, etc., né? Ele estava no conforto da casa dele, e mesmo assim, olha a situação dele, é desesperadora. Vocês imaginem isso multiplicado a 1000, estando num cubículo de 3x4. Outro dia eu fiz essa medida, gente, eu peguei um cômodo aqui para ver e realmente é muito pequeno, né, com somente 2 horas de sol por dia num lugar bem piquititico e, além de tudo, com todos os problemas de saúde que, obviamente, se agravaram. Então, é uma suprema maldade, mas além da suprema maldade, é crime, é violação ao artigo 1º, inciso 3º, que é direito fundamental de toda pessoa, não preciso dizer que pessoa humana, né, isso é um pleonasmo, mas no caso do Alexandre de Moraes, vamos lembrar que o Bolsonaro é uma pessoa humana, que ele merece, ele tem direitos, e um deles é fazer essa cirurgia e sim, avaliar, porque é imprescindível que ele vá para a prisão domiciliar. Se acha que não está bom, ministro Alexandre de Moraes, então olha o Collor, faz o seguinte, eu mando o Collor para a cadeia, na mesma força que está aí o presidente Bolsonaro, ou mando o Bolsonaro urgentemente para a prisão domiciliar após a concessão, né, de permissão de fazer uma cirurgia que é urgente.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.